E olha, agora nós vamos falar de saúde. Crianças e adolescentes também podem passar por cirurgia plástica. Sabia disso? Pois é. Mas não é qualquer cirurgia não, nós vamos explicar. Tem que ter um bom motivo. As mais comuns são as que corrigem, por exemplo, aquelas orelhas de abano, né? E a redução de mama. A primeira melhora, melhora a autoestima e depois o convívio social dos adolescentes e, claro, crianças também. Outra coisa que ajuda bastante ultrapassa a questão estética, né? E chega a ser um caso de saúde. Aqui no estúdio eu vou conversar com o cirurgião plástico Paulo Paludo. Paulo, prazer, satisfação, muito bom ter você aqui, que eu acho que isso é um assunto bastante interessante. E olha, eu até considero, me ajuda aí se eu estiver errado, mas esse talvez é um tipo de problema que, dependendo do problema em si, ele não é divulgado, a família não fala, a criança não fala, o adolescente não fala, né? Por exemplo, um caso de mama, por exemplo, pode ocorrer isso, sim, né? Sim, então, talvez seja um problema que as pessoas não tenham tanto conhecimento, porque é um assunto que fica ali para a própria família ou até mesmo para a própria criança. Isso, hoje a gente vai falar basicamente de cirurgias, né, em crianças e adolescentes, que acaba abrangendo grande parte da mama, principalmente as pacientes que têm na fase da adolescência, tem aquele estirão da puberdade, onde você apresenta uma mama um pouco aumentada de volume, pacientes às vezes um pouquinho mais cheinha, que emagrece, fica aquela mama realmente bastante gordurosa. Tem uma grande demanda disso procurando a gente hoje no consultório. E o outro fator importante seriam as orelhas de abano, que a gente chama. O paciente ele procura o nosso consultório justamente porque ele vai para o colégio e começa a ter alguns apelidos. É o bullying, né, que a gente chama. Sem dúvida. Então, assim, geralmente esses pacientes procuram a gente para fazer esse tipo de correção, justamente para evitar esse tipo de bullying. São cirurgias em que... Cirurgia plástica é uma especialidade médica, então tem sim suas indicações. Então, por exemplo, o paciente de orelha em abano ele não pode ser operado antes dos 7 a 10 anos de idade, porque a orelha não está totalmente formada, o paciente tem que estar preparado, tem que ter um apoio psicológico e fazer um pré-operatório muito bem feito. Não adianta a gente fazer uma cirurgia de orelha num paciente e ter complicações da cirurgia e o paciente poder ter complicações graves naquela orelha. Da mesma forma, o paciente de mama redutora, primeiro a paciente tem que estar formada, né? A parte hormonal, a parte da mama mesmo da paciente, e porque você está falando de adolescentes de 14, 16 anos em que procuram um consultório com aquela estigma. Eu emagreci, a minha mama está muito grande, ou então eu engordei, minha mama está muito grande, está me dando dor na coluna, eu estou tendo problema no colégio. Então, a gente faz um preparo psicológico com esse paciente, a gente faz uma análise de todo o organismo do paciente, de toda a parte hormonal e a parte da pediatria sempre acompanhando, para a gente ver se a mama daquela paciente já está formada, se é possível fazer alguma coisa pelaquela paciente naquele momento ou se é prudente esperar e realizar o procedimento um pouco mais para frente. Isso acontece muito. Você deu 2 exemplos, eu acho que até clássicos, né? Que é a questão muitas vezes do tamanho. E aí é feita essa avaliação. Eu queria saber também quando, por exemplo, e aí ocorre, às vezes uma mama desenvolve e outra não. Isso pode acontecer. Além da mama ter esse problema, né, da própria mama, da glândula mamária, uma desenvolver e a outra não, que aí a gente faz correção, geralmente ou você reduz a outra, dependendo do tamanho, ou você coloca uma prótese na que está menor. Existe uma síndrome que chama síndrome de Poland também, em que a paciente ela não desenvolve de um dos lados, geralmente, a musculatura peitoral. Então você tem uma deformidade do tórax todo, não só da mama. Isso tem que ser muito bem avaliado. As anomalias, né, que a gente chama, é um nome feio, mas esse é o nome dado na área médica, de tórax, de mama, tem que ser muito bem diagnosticados, muito bem estudados, porque às vezes esse paciente apresenta desenvolvimento mais tarde da mama. E aí você acaba... Mesmo sendo um diferente do outro? Mesmo sendo diferente assim? do outro. Isso pode acontecer sim. Tá? Não é comum, tá? Geralmente elas desenvolvem no mesmo tempo, mas não é comum. Aí sim, se você tiver uma mama diferente uma da outra, aí você opta pela melhor técnica. Às vezes você tem que fazer o que a gente chama de mastopexia, que seria a elevação da mama porque uma cresceu muito e caiu, e colocar uma prótese de mama na outra, para as duas ficarem simétricas. Então a gente faz... Às vezes você usa uma técnica em uma mama e outra técnica diferente em outra mama, com cicatrizes diferentes, inclusive. Não é o ideal, mas isso pode acontecer sim. Agora, quanto é que o médico ele vai receber isso de uma forma positiva? Olha, isso aqui não é uma questão de estética, isso aqui é uma questão de saúde e muitas vezes, por exemplo, o plano tem que cobrir. Sim, esse negócio de plano de saúde é um pouco complicado de ser discutido, porque
às vezes o médico... Não, sempre é muito complicado, não é nem só nessa área, é sempre muito complicado. Sim. Discutir plano de saúde é sempre muito complicado. A gente chega, às vezes o paciente chega no consultório e a gente diz ao plano, olha só, esse paciente está com, por exemplo, 16 anos, ela emagreceu 10 quilos, ela tem uma mama muito grande, uma hipermastia que a gente chama, e hipermastia, são 4 graus, né? Então ela começa do grau 1, que é o mais leve, até o grau 4, que a gente chama de gigantomastia, erroneamente chamado de gigantomastia, porque a mama é muito grande. Então, sim, são termos técnicos. Sim, tal. E que aí começa a causar problema na coluna do paciente, por exemplo. Se ela tiver um laudo de um ortopedista dizendo que ela está tendo problema na coluna, o plano de saúde geralmente... Um psicólogo, por exemplo, também dizendo, olha, sim. Está afetando psicologicamente essa pessoa, esse adolescente. Isso. O problema é que às vezes o plano de saúde vai virar e falar assim, não, olha, o psicológico tem que ser tratado e depois a gente volta a pensar na mama. Mas a parte física mesmo, que eles entendem melhor como sendo uma cirurgia reparadora. Para a gente, para o cirurgião plástico, eu sempre vejo uma cirurgia como sendo reparadora. Ela está reparando um desejo de uma pessoa, ela está lidando com a parte emocional de uma pessoa. É lógico que tudo tem que ser bem avaliado. As expectativas do paciente têm que ser mensuradas, sempre um pré-operatório e uma relação médico-paciente muito bem feita para você não ter certos problemas, né? Nunca alimentar muito a perspectiva de um paciente, a expectativa de um paciente e sempre saber quem é o paciente que você está tratando. Às vezes dosar também, né? Porque tem uns cirurgiões que às vezes falam assim, não vamos colocar tantos ml, vamos colocar o dobro, que você vai ficar bacana. E às vezes não é... Isso é complicado. Foge um pouquinho a noção, né? Eu sempre falo, né, para o meu paciente, o que você deseja? Aí, dependendo do que ela me disser, a gente vai conversar o que é melhor para ela. Existem tórax em que, por exemplo, não cabe uma prótese muito grande, em que você tem que dizer isso para o paciente, né? Porque depois de feito, já não tem muito o que ser feito. Depois que você já fez, e aí volta para você uma mama totalmente difícil de se consertar. Isso falando em mama, né? E aí sim, o paciente jovem, geralmente, ele vem para isso. Aumentou um pouco a procura da paciente jovem demais que eu digo, 13, 14 anos, procurar para colocar prótese de mama. Não sou contra, não sou a favor. Na verdade, existe algum embasamento científico nisso. Quando você começa a pensar que a pessoa já está formada e ela tem esse desejo, tem que ser levado em consideração. É lógico que o fator pai e mãe, ou o responsável, tem que estar ali para junto com o paciente para ajudar na decisão, né? Mas o desejo do paciente sempre é muito importante. Pois é, Paulo, eu me preocupo com essa questão de uma adolescente já querer fazer sem, assim, né, talvez... eu acho que tudo pelo exibicionismo hoje, tudo pelo esse mundo, né, que a gente quer mostrar. Mas o médico ele pode dizer, olha, não faça. Ou é orientado normalmente? Olha, eu acho que ou não, vamos ganhar um dinheirinho aqui a mais e vamos fazer. Esse aí que é o problema. Eu acho que a função do médico, né, o cirurgião plástico ele é médico, ele não é meramente, eu vou lá e coloco uma prótese e está resolvido. Não, ele é médico. Então, eu acho que a função do médico é você avaliar numa consulta pré-operatória e dizer, olha, esse caso pode ser feito, esse caso é melhor não fazer. Né? Mas tem paciente que aí vai e procura um outro médico que faça. E às vezes pode ter problema, às vezes pode ter sucesso. Né? Mas assim, eu acho que a gente, para você se formar cirurgião plástico hoje são 11 anos, aí você faz uma prova da Sociedade Brasileira, te dando uma qualificação. Então assim, você jogar tudo isso a perder, né, para ganhar um dinheiro que às vezes nem é tanto, eu acho que não vale a pena. Eu acho que o mesmo fato, os mesmos fatores que te levam a indicar uma cirurgia, tem que te levar a contraindicar. Você tem que pensar nos dois lados. Eu acho que isso é importante. Nós, pacientes, contando com a seriedade de vocês que estudaram tanto esses 11 ou mais, né, inclusive. Paulo, muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom papo, o assunto realmente é bastante interessante, Obrigado. Né, bastante instigante.